Bom dia, pessoal. Dando continuidade ao nosso vídeo, hoje a gente vai tratar também dos antecedentes que realmente foram importantes para a consolidação da primeira revolução industrial. Bom, então, o pioneirismo inglês. O pioneiro vem de primeiro, né? Quais foram os fatores que influenciaram sobre a questão da revolução industrial? O primeiro, pessoal, foi o acúmulo de capitais por meio da pirataria na costa da Ásia, da África, da América e do comércio com as colônias e outros países. Bom, então existia uma disputa muito grande pelo mar ali, sobretudo no século XVII, que a Inglaterra, a França, a Holanda e Portugal travavam no sentido de acúmulo de capital, certo? Então, esse acúmulo de capital, ou seja, esse recurso, ele foi importante para posteriormente consolidar a Revolução Industrial, porque foi através dele que que a Inglaterra conseguiu ter dinheiro, né, para poder investir na Revolução Industrial. Bom, outra questão foi a mão de obra farta e barata, como a gente já sabe, nas chamadas políticas de cercamento, onde na época de Oliver Cromwell, eles começaram a desenvolver essa política no intuito de, nesse primeiro momento, obrigando milhares de famílias a sair dos campos e indo para as cidades, e as pessoas não tinham oportunidade de emprego. Então, como eram muitas pessoas, então trabalhavam, né, principalmente com aquilo que o patrão pudesse pagar. Então, eram muitas pessoas, então o que ele pagasse, as pessoas estavam trabalhando, porque as pessoas não tinham oportunidade. Então, mão de obra farta e barata. Existia muita mão de obra, né? Então ela se tornava barata, e aí, posteriormente, os lucros das indústrias eram maiores, né? Bom, a existência de ricas minas de carvão e de ferro necessárias à indústria, né, é um recurso natural inglês que existia naquela região. Então, como a Inglaterra é privilegiada com esse recurso, ela conseguiu difundir, né, com maior tempo a sua indústria devido a esse recurso natural. Bom, o desenvolvimento de um comércio interno, graças à abolição de antigos privilégios feudais, como a gente já viu, o surgimento da nova classe, a burguesia, que tratava do comércio. Esses privilégios feudais caíram muito depois da queda de Carlos I, com as reformas de Oliver Cromwell. Então a gente viu que foi importante para desenvolver o comércio interno. Dando continuidade às forças do puritanismo, né, que não condenava o lucro, lembrando que o lucro para eles era algo importante, porque quanto maior o lucro, maior o investimento na indústria e maior a expansão dessa indústria para o mundo, certo? Então isso foi um fator importante. Por fim, a Revolução Gloriosa de 1688, que é ela que conferiu essa estabilidade política também, com as leis, principalmente criadas pelo parlamento, criando as devidas condições para o desenvolvimento do capitalismo, como a gente já sabe, na Inglaterra, né? Esse é um capitalismo expansionista, ou seja, os lucros eles expandiam à medida que o comércio também expandia. Então, a Revolução Gloriosa com Oliver Cromwell foi importante nesse processo. Bom, e para finalizar, a gente tem também, pessoal, o surgimento, né, a primeira máquina a vapor, né, que surgiu basicamente nessa época, construída por Thomas Nelson e depois aperfeiçoada por James Watt em 1765. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção. E não esqueçam de ler os textos, né, que nos textos estão também toda a minha fala, né, nos textos. Dá uma olhadinha no texto para poder estarem, né, respondendo às atividades. Do mais, muito obrigado e tenham uma boa aula.